O MT Sesc TV começa agora e eu vou logo avisando que o programa de hoje está uma delícia, literalmente. Quando eu falo Sabores do Pantanal, você lembra do quê? Conta pra gente lá nas redes sociais do Sesc Mato Grosso. Tem um quiz te esperando no @SescMT. E para hoje, o chefe Felipe Fogaça, lá do Sesc Pantanal, vai nos ensinar a fazer pratos deliciosos e, claro, nos agraciar com a história deles. Mas antes, que tal saber um pouquinho mais sobre o restaurante Colhereiro? Confira! Meu nome é Felipe Fogaça, sou um dos chefes de cozinha aqui do Hotel Sesc Porto Cercado. A gente está agora no restaurante Colhereiro. Nesse restaurante, a nossa tipologia de serviço é do tipo buffet e aqui a gente tem todo um cuidado com a nossa gastronomia, e isso parte também do princípio do uso dos ingredientes. E claro, não só evitar desperdícios, mas também como valorizar bastante a gastronomia local, né, a partir dos produtos que se usa muito aqui no Pantanal e no Mato Grosso. Seriam eles a mandioca, a carne seca, os peixes aqui da região, o baru. Então a gente dá muito valor em utilizar esses produtos nos nossos pratos também diariamente, para que o nosso hóspede ele possa não só vivenciar uma experiência quando ele vem para cá, mas também literalmente provar dessa experiência. Então isso é muito importante para nós aqui da cozinha que trabalhamos aqui no hotel. E agora, que tal descobrir novos sabores, como sugere o chefe Felipe Fogaça? Já pensou em preparar um sashimi de pintado? Confira agora! Olá pessoal, tudo bem? Então agora a gente vai desenvolver algumas receitas aqui para vocês conferirem. A gente vai fazer duas, uma receita salgada e uma doce. A salgada a gente vai fazer um sashimi de pintado, servido com uma salada, e a doce a gente vai servir um crepe feito com farinha de arroz e um doce típico furundu, que é um doce aqui da região. Depois eu vou falar um pouquinho sobre ele. Tá bom? Então vamos lá. Para nossa receita de sashimi, a gente vai utilizar um filé de pintado e alguns outros ingredientes aqui para fazer o acompanhamento. Vai ser uma salada de rúcula e esses outros aqui a gente vai utilizar para fazer o tempero. Sal, cebolinha, pimenta de cheiro, maracujá, a fruta mesmo, pimenta do reino preta, azeite, um pouco de coentro e uma goiaba. Então primeiro eu vou começar trabalhando o filé. Esse aqui é um filé de pintado, eu estou com ele bem fresco aqui. Eu vou começar, antes de cortar ele, dar uma limpada, que é tirar toda essa parte aqui de trás, que é um pouquinho mais gordurosa. Então, vamos lá, vou começar. Essa parte aqui não é interessante servir, ainda mais por o peixe estar meio cru. Como vocês podem ver aqui na minha faca, ela está ficando com a gordura do peixe, que é mais concentrada nessa parte aqui. Então por isso que é legal tirar, senão ela fica um pouquinho indigesto na boca, não fica muito legal consumir. Então por isso que eu estou tirando ela. Aí ó, vamos lá, vamos deixar o mais limpo possível. Aí ó, tá ótimo. Agora eu tiro essas pequenas rebarbas aqui da lateral também. Essa outra aqui também tá bem bonita, eu não vou nem mexer. Agora, com o nosso filé de pintado já limpo, eu vou começar a fazer os cortes nele para a gente montar o prato. Como vocês podem ver, essa aqui é a parte mais da cauda, essa aqui é a parte mais perto da cabeça, né? A parte que a gente vai utilizar é essa parte central aqui, mais essa, porque ela é um pouco mais alta, ela fica mais bonita, mais vistosa. Vou utilizar essa parte aqui também, não tem problema nenhum, só que ao invés de fazer cortes retos no peixe assim, fazer com a faca um pouco mais na diagonal, que aí a gente consegue ter um corte um pouco maior, ficar um aproveitamento um pouco mais bonito. Vou até demonstrar aqui para vocês. Se a gente fizer cortes assim, ó, o peixe acaba que fica muito pequeno, ó, ele não fica muito bonito. Então a gente faz dessa maneira aqui, ó. Olha a diferença, a gente já começa a ter um pedaço muito maior, ó, fica muito mais interessante assim.
pintado, a carne dele é uma carne bem delicada, então é normal ele ficar, parece soltando algum pedacinho assim. Ainda mais que a gente está trabalhando ele com corte bem fino, então ele acaba, parece querendo se desfazer um pouco, mas mesmo assim, ó, vocês podem ver, ele fica bem interessante, ó, fica bem bonito, ó, fica bem liso. A faca também tem que estar muito afiada para fazer esse prato. Bom, pessoal, então eu já dei uma organizada aqui na preparação, a gente já fez os cortes de peixe, já dispus eles aqui no prato para ficar mais organizado, né, para a gente fazer um empratado para degustar depois. Então agora vocês vão ver que os próximos passos aí são bem simples, praticamente pegando os ingredientes secundários, que são esses aqui que vocês viram, e trabalhando eles, e a gente compondo o prato aí para fazer a finalização, tá bom? Eu vou começar pegando o coentro aqui, vou dar uma repicada nele para ele ficar com uma textura mais delicada, menor. Aí tá legal assim, já tá bem picado. Pronto, agora eu vou picar um pouco da pimenta do reino. Pimenta do reino ou vocês podem picar na faca, ou pode batê-la no liquidificador com sal, ou se quiser colocar, até como a gente já conhece mais tradicionalmente, no próprio moedor, que fica mais fácil, né? Como vocês acharem melhor. Eu quero picar na faca aqui para mostrar que não tem muito segredo caso a gente não tenha moedor em casa. Então pode fazer ela na faca, que não tem dificuldade nenhuma, ou comprar ela moída mesmo. Mas quanto menos processado tiver o ingrediente, melhor, porque daí a gente trabalha ele tem mais potência de sabor, fica mais interessante, a gente tem uma outra textura aqui que pode trabalhar, fica bem legal assim. Aí, ó, tá pronto. Bom, agora para começar a compor o prato, eu gosto sempre, quando a gente vai trabalhar com peixe cru, colocar primeiro os líquidos e depois ir colocando os secos. Vamos dizer, os líquidos aqui que a gente tem é o nosso maracujá e o nosso azeite. Por quê? Se eu colocar pimenta, colocar sal, colocar algum outro ingrediente, quando eu for colocar esses aqui, às vezes eu posso estar correndo o risco dele me escapar ali, não ficar em cima do peixe ou na posição que eu mais gostaria. Então vou começar colocando o azeite aqui. A quantidade, eu diria que não tem uma quantidade exata de ingredientes que se coloque. Por exemplo, tem gente que gosta de mais pimenta, gosta de menos pimenta, enfim. Então aí acaba que fica mais a gosto de cada um. Vou colocar o maracujá agora para trazer um pouco de acidez no prato e sabor, obviamente. Fica muito interessante também. Aí, além de ter largado aqui em cima onde está mais concentrado o peixe, eu acho legal sempre pegar e dar uma encostada assim nos filés, ó, porque aí saboriza bem, fica bem legal. Bom, agora que eu coloquei o maracujá, vou passar por colocar um pouquinho de sal. Aí, é bem pouco mesmo. A gente quer preservar muito, é o sabor mais do peixe, é o natural. Um pouquinho da pimenta do reino que a gente picou. Mais um pouco. Coentro. Também não vou colocar muito, não. Um pedacinho. Alguns pedacinhos pequenos em cada filé só é suficiente também. Cebolinha.
Agora eu vou trabalhar a pimenta de cheiro. Todas as pimentas, elas são compostas por essas sementes no meio dela. Se vocês não quiserem potência da pimenta, tirem essas sementes aqui. Toda a potência, essa carga ardida da pimenta está na semente. Então, tirem. A pimenta de cheiro não tem essa ardência tão forte, mas eu tiro mesmo por conta de acabamento. Fazer um corte bem fino nela aqui também. Nossa, o perfume dessa pimenta aqui é muito bom. Também mesma coisa, colocar só um pouquinho em cima de cada filé. O importante quando vocês estão construindo um sabor é não exagerar em nada. Todos os ingredientes eles têm que participar do ingrediente principal, que no caso aqui é o peixe, né? Eles não podem se tornar principal também. Eles têm que ser sempre coadjuvantes. A rúcula eu já tenho ela aqui previamente higienizada. Vou dar um corte grosseiro nela aqui, nada demais. Gosto de aproveitar os talos também, tem gente que não gosta de aproveitar esses talos mais no final, mas eu acho bem legal, porque eles trazem uma crocância a mais do prato. Então aí eu dou uma misturada assim, ó, acaba que quem não gosta, acaba que nem percebe. E ó, ele acaba ficando bem disfarçado, dá para aproveitar ela no total. Vou colocar aqui, também não quero colocar muita rúcula, né, porque a rúcula, por mais que ela esteja um pouco mais alta que o peixe, ela não é o ingrediente principal, então ela em pouca quantidade assim também está bem interessante. Agora vamos colocar a goiaba, ela vai trazer uma doçura bem legal para o prato, fica bem interessante servir alguma fruta com algum peixe. Vou dar uma descascada na goiaba aqui. Aí tá bom, não vou descascar tudo porque a gente quer só um pedaço. A goiaba também é a mesma coisa. Essas sementinhas aqui tem pessoas que não gostam de comer, acham muito dura, não gostam de mastigar. Eu gosto de deixar para aproveitar todo o ingrediente. Mas aqui como eu não estou cozinhando para mim somente, né? Então eu vou tirar ela. Aí é só pegar uma colher e raspando aqui, tentando tirar o mínimo possível da polpa, tirar só a semente, para a gente não desperdiçar o ingrediente. Temos aqui a nossa goiaba, aí agora vou cortar ela, vou fazer uma pétala dela, não vou cortar pequena não. Para dar um acabamento mais bonito, vou cortar até mais uma vez no meio aqui esse pedaço. Aí, ó, 2 pedaços de goiaba está suficiente, a gente também não quer muito. Aqui os mesmos ingredientes que a gente utilizou para temperar o peixe, também eu tempero a salada. No caso, vou pegar um pouco do azeite aqui, vou ter o cuidado de jogar só em cima das folhas, não quero jogar na fruta. Um pouquinho de sal também, só na hora de servir, para que a folha não murche. Como o peixe também já tem o maracujá, eu não vou colocar o maracujá aqui, vou deixar ela com tempero mais básico assim. Bom pessoal, então esse aqui foi o nosso sashimi de pintado, bom apetite! Deu água na boca aí, não é mesmo? Mas ainda não acabou. Logo após o intervalo tem a sobremesa, não saia daí! Estamos de volta e antes de seguir com a nossa programação, eu quero saber: você já está acompanhando o Sesc Mato Grosso nas redes sociais? Ainda não? Então não perca mais tempo e siga @SescMT e tenha acesso à receita completa da nossa sobremesa, crepe de furundu. Bom, agora a gente vai para a nossa segunda receita, que é a nossa receita doce. Eu vou desenvolver aqui um crepe recheado com furundu. Bom, antes de falar das particularidades aí da receita, eu vou falar um pouco do furundu para quem não conhece. Esse aqui é o doce de furundu, ele é bem escuro, porque ele é feito a partir do mamão ralado e depois ele é feito com rapadura. Então é por isso que ele acaba que tem essa cor mais escurecida aqui. Bem interessante o sabor. Bom,
O nosso crepe aqui ele não foi feito com farinha de trigo, eu utilizei farinha de arroz. Então quem tem alguma intolerância, alguma restrição aí ao glúten, pode consumir ele sem problema nenhum. Para fazer essa massa aqui, eu utilizei leite, ovo, açúcar refinado e a farinha de arroz. Se alguém tiver alguma intolerância também ao leite, pode trocar, pode colocar, fazer com água, não tem problema nenhum. A massinha vai ficar um pouquinho mais dura, um pouquinho mais seca, mas isso aí não é um problema. E também, claro, quem é vegano e não consome ovo, pode tirar o ovo também. Só que aí tem que cuidar na hora de for fazer a massa, porque ela vai ficar um pouco mais quebradiça, assim, ela fica mais delicada, porque o ovo ajuda a dar essa estrutura. Então, vai fazer sem ovo, cuida na hora de manipular o crepe ali na chapa, que ele pode quebrar com um pouquinho mais de facilidade. Bom, eu já fiz algumas aqui, ó, não tem segredo nenhum. Antes de eu mostrar a montagem, eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz essa massa. Então eu vou precisar apenas de um fouet e de um bowl aqui, que é um batedor. Então vamos lá, vou começar com os ingredientes primeiramente. Ovo, açúcar. Açúcar eu não vou colocar muito também, porque o furundu, ele já é um doce bastante doce, porque ele vai rapadura, então não vou colocar muito aí. Vou colocar leite. Aí tá ótimo assim. Antes de entrar com a farinha de arroz, vou dar uma... Antes de entrar com a farinha de arroz aqui, eu vou só dar uma misturada para ficar mais fácil, depois de homogeneizar todos os ingredientes. Ó, já está homogêneo, já bati o ovo, o leite e o açúcar, então agora eu posso entrar diretamente com a farinha de arroz. Não precisa peneirar ela, porque ela não forma grumos. Ó, vou colocar um pouco aqui da farinha, pode colocar diretamente aqui na mistura, ó. Também a mesma coisa, agora é só bater até tudo ficar bem homogêneo também. Ó, puxa essa farinha que fica mais na lateral aqui, ó, também vai puxando. Ó, parece que tá levemente empelotado, mas não, é só continuar a misturar que ela chega no ponto rapidinho. Ó, pode ver que já tá ficando bem mais lisa, ó. O que acontece? A farinha de arroz começa a absorver o líquido, que no caso aqui a gente está utilizando é o leite, né? Então aí esse grumo, essa pelotinha aí desaparece. Claro, né? Tem que cuidar, a gente não pode utilizar aquela farinha de arroz que está lá no fundo do armário, que já pegou umidade, já pegou um monte de coisa. Então aí, claro, pode comprometer muito na receita. Ó, e tá pronto. Ó, tá bem líquido, justamente por isso. Eu não gosto de fazer massa de crepe um pouco mais grosso que isso, porque depois quando a gente for fazer ela na chapa, ela acaba que fica um pouquinho grossa. Então eu acho que não fica uma textura aí muito legal. Então quanto menos densa deixar a massa aqui, ó, mais fina ela fica. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, eu já tenho aqui algumas massinhas prontas, né? Eu fiz numa chapa de ferro. Mas também não tem problema, nem sempre a gente tem chapa de ferro em casa. Para quem não tem chapa de ferro, o ideal é utilizar uma frigideira antiaderente, uma panquequeira, qualquer frigideira assim que dificulte um pouco mais pegar no fundo da frigideira. Se for aquelas frigideiras mais antigas que estão riscadas ou de alumínio, compromete, aí eu já não aconselho. O melhor mesmo é uma frigideira antiaderente. Bom, e aqui está a nossa massa. Um lado ela está mais branca, que foi o lado que eu não deixei na chapa, e esse aqui foi o lado que eu deixei em contato com a chapa. Eu gosto de deixar apenas um lado, porque eu não acho necessário fazer esse acabamento dos dois lados aí. Como a massa é bem fina, acaba que deixar um lado só, o lado superior por si só já acaba cozinhando, então não tem problema nenhum. Bom, tô com ela aqui, vou rechear primeiro com o nosso doce então. Ó, vocês vão ver que não tem segredo nenhum. Pega o doce, vai colocando aqui, como se a gente fosse fazer um cannelloni. Pode fazer outros formatos e tal, não aconselho fazer um formato que a massa tenha que dobrar demais. Como eu falei no início, ela é uma massa delicada, então dobra ela demais, acaba que ela pode quebrar. Então fazer poucas dobras fica mais interessante.
colocar um pouquinho mais aqui. Aí. Aí, ó, legal. Pronto, ó, tá feito. Ó, caiu um pouco fora, não tem problema. Quando a gente vai enrolar a massa, esse acabamento aí vai esconder tudo. Ó, coloca aqui. Ó, vem enrolando, ó, não tem segredo nenhum, ó. Bem fácil, ó. Aí, ó, tá pronto o nosso crepe. Tirar essa massa daqui. Ó, agora aqui mesma coisa, eu tenho um pouco mais de acúmulo de massa nas pontas, um pouco menos de recheio. O que eu faço aqui, ó? Dou uma leve cortada aqui, ó, para dar um acabamento, ficar mais bonito. Lembrando, né, que prato tem que ficar bonito, né? A gente come primeiramente com os olhos, então tem que ter muito cuidado com essa estética. Bom, aqui que eu falei para vocês que vai complementar o prato, eu tenho um creme feito com chocolate meio amargo, ó. Ele não tá muito líquido, ó, ele tá levemente viscoso, mas ó, bem básico. Derreti chocolate meio amargo, coloquei um pouco de creme de leite no próprio banho-maria ali, deixei tudo homogêneo. Pronto, geladeira, tirei da geladeira agora, tá em temperatura ambiente, ó, tá pronto para uso. Ó, também eu não quero colocar muito chocolate porque o chocolate é um coadjuvante no prato, né? Ele não é o nosso item principal. Vamos lá, quero abrir ele em formato de círculo aqui. Aí, ó, ótimo sim. Às vezes ele tá um pouco irregular. Uma leve batida aqui, ó. Legal. Ó, vamos cortar nosso crepe. Vou fazer aqui 3 pedaços. Ó, desenrolou, não tem importância, ó. O que a gente faz? Ó, arruma pra lá, puxa pra cá de novo, ó. Como eu já fiz o acabamento nas pontas, não preciso acabar de novo, ó. E só seguir cortando, ó. Tá vendo? Bem fácil. Ó, não aperta demais, senão o recheio começa a sair pra fora, ó. Tá vendo? Então, a gente dá uma arrumada aqui, ó. E pronto, tá tudo certo. Ó, vou utilizar aqui mesmo. Vou utilizar a própria faca, ó, pra pegar a minha massa, ó, meu crepe. Então, pego ele, coloco. Vamos ver, eu acho que esse aqui tá mais bonito. Este aqui, coloco aqui também. Ó, desenrolou. Ah, o que eu faço? Então, ó, provoquei até de propósito isso. Nossa, estragou meu prato. Não, eu só puxo ele por meio aqui, ó, dá uma giradinha nele, ó, apoio ele do lado, ó. E tudo certo. Bom, agora eu vou partir para a finalização do prato. A gente vai finalizar com morango e manga, colocar também um pouquinho de hortelã, que vai trazer um pouco mais de frescor no prato, aí vai ficar interessante. E a fruta eu acho legal no prato também, que ela vai trazer essa acidez a mais aí. A gente tem o fondue, que é bem doce, a gente tem o chocolate também, que ele é um pouco doce. A confeitaria brasileira, né, sempre traz esse doce a mais. Então por isso que eu vou colocar essa fruta aqui, acho que vai ficar interessante a gente dar uma quebrada aí. Ó, a manga que eu descasquei, ela é uma manga que está levemente, não está verde, mas ela não está totalmente madura. O que acontece? Essa manga, ela tem uma estrutura um pouco melhor para trabalhar, ela é um pouquinho mais dura, ó, ela não deforma com facilidade, então eu consigo aplicar um corte nela legal. E como eu falei que a sobremesa é doce, por isso da manga não ser totalmente madura, né, para não trazer ainda mais açúcar para a nossa receita. Eu quero apenas trazer um pouco de acidez. Ó, tô cortando as pontinhas aqui para fazer um acabamento. Isso aqui, claro, né, não joga fora, isso aqui vira uma salada de fruta, vira um outro prato, enfim. Ó, fiz o acabamento. Eu vou cortar ela em pequenos cubos, ó. Cuidar pra gente ter um padrão também, né? Não fazer cubos maiores, cubos menores. Ó, eu não vou usar tudo, obviamente, mas vou cortar tudo para vocês verem aqui. Aí, ó, pronto, já tem a nossa manga aqui, a gente vai utilizar para finalizar.
Tem um morango também, vou utilizar esse mais bonito aqui. Vou cortar ele no meio, só uma vez aqui, ó, tá ótimo. E agora eu vou montar. Selecionar os melhores aqui, que estão, não os melhores, né, os mais bonitos. Aí, tá bom assim. Ó, vou colocar aqui em cima onde a gente tinha desarrumado. Vou colocar aqui. Aqui. Tá ótimo assim. Nosso morango e finalizar com a hortelã. E tá pronto o nosso prato. Vocês estão servidos? Eu não disse que o programa de hoje estava delicioso? E você pode assistir a reprise deste e de outros programas no YouTube do Sesc Mato Grosso. O endereço está aí na tela. Por hoje ficamos por aqui e deixo com vocês o spoiler do programa de amanhã. Tem audiovisual no Pantanal? Mais que isso, tem Pantanal e outros bichos. Amanhã estamos de volta. Tchau, tchau!